Você já se perguntou por que o narcisista psicopata sempre parece vencer? Porque ele controla, manipula, esmaga, enquanto você, mesmo ciente, permanece presa a esse ciclo invisível, como se algo dentro de você conspirasse para não escapar. E se eu dissesse que não é fraqueza, mas um chamado inconsciente que você ainda não soube decifrar? Carl Jung nos alertou. O que você não traz à consciência retorna como destino. E talvez o que você chama de destino seja, na verdade, uma prisão disfarçada de amor. Mas e se existissem símbolos ocultos, armas silenciosas, golpes mentais proibidos que transformassem o jogo? Não com gritos, não com imploração, mas com algo que o narcisista teme profundamente: o seu despertar, a sua ausência emocional, a sua força oculta. Jung não via a sombra como inimiga, mas como passagem, e é nela que você encontrará o caminho para fazer o manipulador se contorcer por você. Sem sequer levantar a voz, já sentiu que seu silêncio poderia ser mais poderoso do que todas as palavras? Eles jogam com a sua culpa, a sua necessidade de aprovação, o seu desejo ancestral de ser vista. Mas isso não é amor, é controle mascarado. É um teatro de espelhos onde ele reflete exatamente o que você anseia, para depois arrancar. Você acha que está no controle quando está cedendo. Acha que está sendo amada quando está sendo domada. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Mas como aceitar o jogo sem se perder dentro dele? A resposta está no inconsciente. No labirinto onde o narcisista se perde e onde você pode se encontrar. Só que para isso, é preciso tocar na ferida que ele evita, despertar arquétipos que dormem dentro de você, a amante intocável, a sombra que encanta, a alma que ninguém controla. E quando isso acontece, o narcisista se desestabiliza. Ele rasteja, ele suplica. Mas você já não pertence mais ao palco onde ele reina. A pergunta é: você está pronta para sair do papel de presa e vestir o manto da caçadora? Mas atenção, esse conhecimento não é comum, não é seguro. Ele confronta tudo o que te ensinaram sobre amor, poder e entrega. Jung sabia que toda transformação exige atravessar um abismo. E agora você está diante dele, só que algo o espera do outro lado, o domínio sobre quem tentou te destruir. O mapa existe, mas ele só se revela para quem ousa permanecer até o fim. Então, você vai fugir como sempre, ou mergulhar onde ninguém teve coragem de olhar. Existe uma dor que não sangra, mas molda. Um silêncio interno que grita toda vez que você se olha no espelho e sente que algo foi arrancado de dentro. Você tenta nomear, racionalizar, mas tudo o que sobra é uma sensação de invasão. Como se uma presença tivesse se infiltrado na sua alma, deixando cicatrizes que não têm forma, mas comandam seus passos. O narcisista não destrói por ódio, ele consome por prazer, e você, sem perceber, começa a confundir dor com conexão. Mas quando foi que o seu coração se transformou em cativeiro? Carl Jung chamava isso de possessão psíquica, quando partes da sua psique são tomadas por forças inconscientes que se disfarçam de amor, de desejo, de necessidade. Você pensa que está escolhendo, mas está sendo escolhida por aquilo que você nunca curou. Porque o narcisista, antes de te manipular, reconhece a sua ferida. Ele não entra pela força, ele entra pela fresta. Aquela que foi aberta na infância, no abandono, na rejeição não dita, no olhar que faltou quando você mais precisava ser vista. Você acha que ele te escolheu porque te admira? Não. Ele te escolheu porque você carrega o brilho que ele nunca teve. E porque, no fundo, você ainda duvida se merece tê-lo. O narcisista fareja a insegurança como um lobo faminto fareja carne exposta. Ele sabe onde tocar,
sabe o que prometer e sabe exatamente quando retirar. O que parece sedução é, na verdade, espelhamento. Ele projeta o que você mais anseia para depois destruir, não por acidente, mas por método, por design psíquico. Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O narcisista inverte isso. Ele se disfarça de alma, mas opera como mecanismo. Ele não sente. Ele observa você sentir, e é nisso que reside seu domínio. Enquanto você afunda, em emoção ele calcula. Enquanto você sangra, ele sorri. Você entrega o coração, ele anota os pontos fracos. Não é sobre amor, é sobre poder. Um poder que se alimenta da sua entrega involuntária. Mas há algo que ele não espera, algo que escapa ao seu controle, a sua sombra desperta. Aquela parte sua que você foi ensinada a esconder, a intensidade, a raiva, a frieza estratégica, a capacidade de cortar laços sem aviso. Jung ensinava que só ao integrar a sombra é possível tornar-se inteira. E o narcisista não suporta a inteireza, porque ela não depende, não implora, não serve de alimento. O dia em que você parar de justificar sua dor e começar a observá-la, como professora, será o dia em que ele começará a desmoronar por dentro. Talvez você tenha se perdido tentando ser o que ele queria, tentando provar valor, merecimento, pureza, mas esse esforço só reforça o jogo. O verdadeiro golpe começa quando você não reage mais como esperado, quando a previsibilidade quebra, quando você deixa de se explicar, de se defender, de tentar salvar o que, desde o início, foi projetado para te afundar. Porque o narcisista não teme gritos, ele teme o vazio do seu silêncio, o silêncio que revela que você acordou. E nesse despertar, algo ancestral se move dentro de você, uma memória primitiva de força, um arquétipo esquecido de poder feminino que não pede permissão. O tipo de energia que o narcisista tenta destruir porque não consegue dominar. Quando você para de correr atrás e começa a se recolher em si, o jogo vira. Você se torna espelho e ele o reflexo que não suporta se ver. Não é vingança, é justiça psíquica. É o retorno do que foi roubado. Mas nada disso acontece fora. Não é com frases prontas, estratégias de manipulação ou jogos infantis. Isso acontece dentro, onde poucos têm coragem de entrar, onde os verdadeiros segredos habitam. E é nesse mergulho que o primeiro golpe é forjado. O reconhecimento. Reconhecer que você sempre teve o poder, mas foi convencida de que não podia usá-lo. Carl Jung não entregava armas externas, ele ativava códigos internos. E é isso que começa aqui. Agora, você pode sentir, algo se moveu, algo rompeu, mas ainda é só o início, porque quem deseja libertar-se de um psicopata emocional precisa, antes, libertar-se de si mesma, da versão ferida, da que acreditava que amor era dor, que atenção era sufoco, que ausência era castigo. Não é. Nunca foi. E quanto mais você se aproxima da verdade, mais ele se afasta, porque a sua luz revela as trevas que ele tanto tenta esconder. Você já reparou como ele sempre volta quando você começa a se afastar? Como se o ar que ele respira dependesse da sua presença e, ao mesmo tempo, fosse envenenado por ela. É nesse paradoxo que o narcisista psicopata sobrevive, na tensão entre manter você por perto e destruir tudo o que você é. Ele não ama você, ele ama o controle que exerce sobre sua mente. E quanto mais você tenta se provar, justificar-se ou agradar, mais alimento você dá ao monstro. A verdade que Jung nos ensinou é brutal. O que você alimenta dentro de si cresce, e o que você recusa encarar te domina. O segundo golpe proibido não é visível aos olhos, porque acontece no terreno onde o narcisista mais teme pisar, a ausência emocional estratégica. Sim,
Ele é treinado para lidar com discussões, choros, crises. Ele se fortalece no drama, mas ele se desestrutura na falta, no vazio, no silêncio onde ele esperava caos. E é aqui que a virada começa, quando você deixa de tentar convencer, justificar ou explicar, e passa a ser enigma, impenetrável, inacessível. Quando você desaparece emocionalmente, mesmo estando fisicamente presente. Isso quebra o eixo psíquico dele. Não é fácil, porque a sua programação emocional te empurra para reagir, para dar explicações, para lutar pelo que você acha ser amor. Mas entenda, toda vez que você reage ao narcisista, você reafirma o vínculo. Você mostra que ele ainda tem acesso. E é por isso que o segundo golpe é tão poderoso, porque ele exige que você ative uma parte sua que estava adormecida, uma frieza consciente, uma ausência calculada. Jung chamava isso de integração da sombra, o momento em que você acessa aquilo que foi reprimido e transforma isso em poder silencioso. Esse tipo de golpe não machuca o corpo. Ele colapsa a estrutura psíquica do manipulador, porque o narcisista se alimenta de previsibilidade emocional. Ele estuda suas reações, mede seus passos, antecipa suas falhas. E quando você sai do script, ele entra em pânico. Ele não vai mostrar, ele vai fingir que está tudo bem, mas por dentro algo começa a desmoronar, porque o jogo dele depende da sua reação. E quando não há mais reação, só há ele, diante do próprio vazio. É como se, de repente, você se transformasse em um espelho negro. Nada mais é refletido. Nenhuma emoção, nenhuma súplica, nenhuma defesa. Só a sua presença imperturbável. Isso o desestabiliza, porque o obriga a olhar para aquilo que ele passa a vida inteira evitando, a própria ausência de identidade. O narcisista não sabe quem é. Ele só sabe quem ele consegue controlar. Quando você se ausenta emocionalmente, você não apenas tira o controle, você tira a referência. E sem referência, ele se dissolve. Não confunda isso com ignorar. Ignorar é uma atitude passiva. O segundo golpe não é passividade, é presença invisível. É quando você está ali, mas não está mais disponível. É quando ele tenta acessar seus botões emocionais e descobre que todos foram desativados. É quando ele grita e você não responde. É quando ele implora e você não oferece colo. É quando ele se desculpa e você apenas observa. Porque agora você não está mais buscando redenção. Está observando a derrocada. E aqui entra algo que Jung alertava com frequência. Toda transformação exige morte simbólica. Nesse processo, algo dentro de você precisa morrer. A mulher que aceitava pouco, que esperava que ele mudasse, que confundia migalhas com banquetes, que dizia, é só mais uma chance, enquanto sangrava por dentro. Essa versão precisa ser enterrada, com honra, mas sem apego. Porque só assim a nova você pode nascer, fria, lúcida, centrada. Não como vingança, mas como renascimento. A ausência emocional estratégica não é fácil. Ela exige que você suporte o incômodo da quebra, a angústia de não ser compreendida, o silêncio ensurdecedor de não reagir. Mas é nesse espaço vazio que você começa a se ouvir, a se reencontrar, a lembrar de quem era antes de ser manipulada. E quando isso acontece, um novo centro se forma dentro de você, uma nova gravidade, um novo eixo. E o narcisista não sabe lidar com pessoas que se tornam eixo. Ele só sabe lidar com quem gira ao redor dele. Nesse segundo golpe, você se torna presença plena, sem ser acessível. Você se torna mar, mas um mar que não se deixa tocar. A tentação de voltar, de ceder, de buscar contato vai aparecer. Mas cada vez que você atravessa essa tentação, você destrói um vínculo invisível que ele teceu. Cada silêncio seu é um corte, cada ausência uma ruptura. E um dia ele percebe, perdeu o controle. Mas mais que isso, perdeu a fonte.
Porque o que ele queria não era você. Era a energia que você entregava sem perceber. E quando essa energia cessa, quando esse rio seca, ele murcha. Não fisicamente, mas espiritualmente. O brilho falso apaga, as máscaras perdem força e o desespero começa. Ele vai tentar de tudo. Barganhas emocionais, falsas promessas, manipulações novas, mas você já não está mais no mesmo lugar. Porque o segundo golpe, a ausência emocional estratégica, não transforma só o narcisista. Ela transforma você. E uma vez desperta, você jamais volta a dormir. Há um momento silencioso e assustador em que tudo parece calmo demais. O narcisista não liga mais com a mesma frequência. Não provoca, não aparece, não exige. Parece ter te esquecido, mas não se engane. Esse é o ponto mais perigoso da guerra invisível. O silêncio dele é apenas mais um movimento de controle. Uma ilusão cuidadosamente arquitetada para despertar sua ansiedade e te forçar a quebrar a ausência. Ele sabe que o vazio fala e que o abandono, mesmo simulado, tem o poder de reabrir todas as feridas de infância que você tentou enterrar. É nesse terreno que o terceiro golpe proibido se torna mortal. A inversão simbólica. É quando você não só sai do papel da presa, mas começa a caminhar como quem dita as regras do jogo emocional. Você inverte os papéis psíquicos, não com palavras, mas com postura, com a forma como passa a olhar para ele. Não mais como um gigante, mas como o que ele realmente é, uma criança ferida que disfarça insegurança com grandiosidade. O terceiro golpe acontece no seu olhar, porque quando você muda sua lente interna, ele sente e recua. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. O narcisista, então, se torna espelho. É aqui que mora a armadilha, ou a libertação. Ao invés de fugir da imagem que ele te devolve, você a encara. E quando isso acontece, você para de lutar contra ele e começa a decifrá-lo. Começa a ver os padrões, as repetições, as máscaras. E, acima de tudo, a previsibilidade do caos. Você começa a notar que ele não é complexo, é repetitivo e, de certa forma, patético. Essa inversão simbólica é devastadora para ele, porque a aura de poder que ele construiu começa a se dissolver. O terceiro golpe, portanto, não é um ataque, é um desmascaramento interno. É quando você não cai mais em provocações, porque entende que são infantis. É quando você não sente mais raiva, porque percebe o vazio. E é quando você não sente mais medo, porque não vê mais grandeza. Você olha e vê o nada por trás do grito, o nada por trás da manipulação, o nada por trás da presença dele. Nesse ponto, algo dentro de você muda para sempre. Você começa a andar mais devagar, a respirar com mais calma, a escolher as palavras com frieza. E mais que isso, começa a recusar o jogo, sem alarde, sem anúncios, apenas para. O que antes te tirava o sono, agora te entedia. O que antes te fervia o sangue, agora te parece previsível. O que antes te implodia por dentro, agora só te causa indiferença. E o narcisista sente isso como um golpe físico, porque ele precisa da sua emoção para existir. O terceiro golpe se revela quando você passa a tratá-lo como aquilo que ele mais teme ser, irrelevante. Não por orgulho, mas por verdade. Você começa a enxergar a pequena criatura por trás da máscara de grandiosidade. Começa a perceber que o poder dele nunca foi real. Foi projetado por você, alimentado pelo seu medo, validado pela sua dúvida. O terceiro golpe rompe essa aliança psíquica. Você para de ser cúmplice inconsciente da fantasia dele. E com isso, você implode o castelo inteiro. Ele vai perceber e vai reagir, vai tentar novas máscaras, vai tentar se fazer de vítima, vai tentar despertar sua culpa, sua compaixão, sua memória afetiva.
Mas você já não está mais sob hipnose, porque o terceiro golpe te colocou em outro patamar de percepção. Agora, você não vê mais com os olhos do desejo, mas com os olhos da consciência, e não existe retorno depois disso. O narcisista psicopata teme esse estado, porque ele não sabe dialogar com quem o vê de verdade. Jung nos lembra que o inconsciente só se torna inofensivo quando é trazido à luz. O terceiro golpe é justamente isso. A luz cortante da lucidez que expõe o mecanismo por trás da manipulação. Você percebe que o que parecia paixão era posse, que o que parecia amor era controle, que o que parecia presença era monitoramento. E isso é chocante, porque você se dá conta de que por muito tempo foi usada como cenário de um teatro onde só ele era ator principal. É duro, é doloroso, mas é libertador, porque o terceiro golpe não é apenas sobre ele rastejar. É sobre você parar de rastejar por dentro. É sobre você abandonar o script da mulher que precisa ser validada para existir. É sobre você assumir dentro de si a autoridade arquetípica que sempre teve, mas que foi enterrada sob camadas de medo, carência e condicionamento social. E quando isso acontece, você deixa de ser personagem e vira autora. E então, sem precisar gritar, implorar ou lutar, você se torna intocável. Porque agora você não precisa mais provar valor. Você sabe quem é. Você sente quem é. E isso basta. O narcisista, diante disso, se desmancha, porque o poder dele não estava nos gestos, estava na sua dúvida. E a dúvida morreu. O terceiro golpe é essa morte. A morte da ilusão que dava vida ao jogo, e com ela, o jogo termina, ao menos para você. Você já sentiu que por mais que se afaste do narcisista, ele continua presente dentro de você? Como se seus pensamentos ainda fossem moldados pela voz dele, mesmo quando ele não diz mais nada. Como se ele tivesse deixado uma sombra instalada na sua mente, operando silenciosamente cada escolha, cada culpa, cada hesitação. Jung chamava isso de complexo autônomo, fragmentos psíquicos que ganham vida própria, orbitando como satélites emocionais em torno do seu centro. Enquanto você não recuperar esse centro, ele continuará governando você à distância. É nesse ponto que o quarto golpe proibido se torna necessário e devastador. Não contra ele, mas contra o que ele construiu dentro de você. Porque o maior truque do narcisista não é te prender emocionalmente, mas fazer você acreditar que não pode viver sem ele. O quarto golpe é o rompimento da dependência simbólica. É quando você para de responder à imagem dele dentro de você. Não importa mais se ele está longe ou perto, porque o domínio dele termina dentro e não fora. A batalha final é interna. Isso dói, porque significa matar o apego ao que nunca foi real, romper com os sonhos que você projetou, enterrar o talvez um dia que te manteve acorrentada por anos. Mas enquanto essa esperança deformada respirar dentro de você, ele continuará vivo na sua psique. E é por isso que o quarto golpe exige coragem brutal. Olhar para o vínculo e dizer, com o coração sangrando, eu me enganei. Não por fraqueza, mas por humanidade. E é essa humanidade assumida que te liberta. Quando você começa a quebrar essa dependência simbólica, os sintomas surgem. Vem a abstinência emocional, vem o vazio, vem a vontade quase insuportável de buscar um contato, qualquer contato, só para acalmar a alma. Mas esse contato seria regressão, seria recaída. Porque o que você sente não é amor, é vício. Um vício químico, psicológico, arquetípico, alimentado por anos de reforço intermitente, reforçado por promessas vazias e momentos intensos. O narcisista é uma droga emocional. E o quarto golpe é a desintoxicação. Jung nos ensina que
Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O quarto golpe é esse mergulho. É quando você começa a ver os momentos em que se traiu só para agradá-lo. As partes suas que escondeu para não gerar conflito. Os sonhos que abortou. Os limites que ignorou. A voz que calou. Você revive tudo, mas não como vítima, como investigadora da sua própria dor, porque só quem toca a própria sombra é capaz de se libertar dela. E nesse processo, algo surpreendente acontece. Você começa a sentir falta de você, começa a lembrar quem era antes do jogo começar, começa a buscar suas próprias referências, seus próprios desejos, suas próprias vontades. O quarto golpe, então, não apenas rompe o elo com o narcisista. Ele reconstrói o elo com a sua essência. E essa reconexão o desestabiliza. Porque o narcisista não teme sua força física. Ele teme sua autonomia. A mulher que não precisa mais dele, nem para odiá-lo. Isso o enfraquece. Porque o narcisista precisa de dois polos, o predador e a presa. Quando você deixa de ser presa, ele deixa de existir como predador. Ele tenta novas investidas, mas agora você já não responde mais com medo. Você responde com clareza, com um não que não precisa de explicação, com um silêncio que não é vazio, é soberano. O quarto golpe, portanto, marca o fim da simbiose, a separação definitiva entre a sua alma e o parasita que nela se instalou. Não espere que ele aceite isso em paz. Ele pode tentar recriar a conexão, apelando para seus pontos fracos, para suas lembranças, para sua culpa. Mas você já não é mais a mesma, porque agora você reconhece os truques e, mais importante, reconhece o valor da sua paz. Não se trata mais de vencê-lo, se trata de proteger o que você reconstruiu. E é isso que ele nunca suportará. Perceber que perdeu o acesso, que não existe mais chave, porque a porta foi demolida. Esse é o golpe mais silencioso de todos. E por isso mesmo, um dos mais letais, porque ele não acontece em um gesto, ele acontece no tempo, na repetição da sua escolha por você, no compromisso com o seu retorno. O quarto golpe não busca vingança, se busca separação total, separação energética, psíquica, espiritual. E isso para um narcisista é o colapso final, porque enquanto houver vínculo, houver dúvida, houver ressentimento, ele ainda tem onde se esconder. Mas quando tudo isso se dissolve, ele se depara com o nada. E o mais poderoso é que nesse novo estado você já não deseja mais que ele rasteje, porque o seu foco já não está mais nele, está em você. O quarto golpe dissolve o elo, mas fortalece o eu. Ele é invisível aos olhos do mundo, mas profundamente sentido no inconsciente. E é justamente isso que torna a sua libertação irreversível. O narcisista ainda pode tentar tocar, mas já não encontra superfície, porque você agora habita um território onde ele nunca teve permissão para entrar, o sagrado da sua própria consciência. Há uma ruptura que não acontece com gritos, ela não explode, não se impõe, ela apenas acontece, silenciosa como o amadurecimento, cruel como a verdade que não precisa mais de confirmação. O narcisista, acostumado a ser o centro do universo psíquico da vítima, de repente percebe que não é mais o sol, não é mais o motivo, não é mais o eixo, e isso é mais do que ele pode suportar. É aqui que o quinto golpe proibido se instala, quando você se torna inacessível até energeticamente, e isso sem precisar sair do lugar. Jung dizia que o que não se torna consciente se transforma em destino. O quinto golpe, então, é a consagração da consciência, a santificação do eu.
É quando você deixa de atuar em função do narcisista, mesmo inconscientemente. É quando suas escolhas não mais consideram o impacto sobre ele. Quando seus movimentos são voltados apenas para sua verdade interna. Isso o destrói. Porque todo o controle que ele tinha sobre você dependia de uma variável invisível, a sua constante autorreferência nele. A mente dele começa a colapsar quando percebe que não é mais considerado, que não importa mais, que não define mais o cenário, nem como vilão. O quinto golpe é a despersonalização do narcisista. É quando você o retira do altar, seja do amor, da dor ou do ódio, e o devolve à poeira. Ele deixa de ser figura mítica, volta a ser humano, pequeno, limitado. E isso é insuportável para ele. Porque a única coisa que sustenta sua existência simbólica é a magnitude que você projetava. Esse movimento interno não é simples, porque ele exige que você enfrente a última armadilha, o desejo de justiça emocional, a ilusão de que ele precisa pagar, sofrer, reconhecer o que fez. Mas quando você espera isso, ainda está presa, ainda depende. Ainda dança a dança do controle. O quinto golpe é a desistência da revanche. É o abandono da necessidade de fazer com que ele veja o estrago que causou. Porque você finalmente entendeu. Ele não pode ver. Porque ver exigiria ter alma. E alma ele perdeu há muito tempo. Nesse estado, algo sutil e sagrado acontece. Você começa a escolher com base no que expande. Começa a dizer não sem culpa. Começa a olhar para o futuro sem olhar para trás. Não há alarde. Não há anúncio. Não há cena final. Há apenas uma estrada que se abre. E você caminha. O quinto golpe é isso. O passo que não volta. O gesto que não explica. A escolha que não busca aprovação. O movimento que não grita, mas ecoa eternamente dentro dele como um abandono, que não tem volta. Para o narcisista, isso é devastador, porque ele vive em função do laço invisível. Ele precisa acreditar que, em algum lugar do seu coração, ele ainda está vivo, que ainda ocupa espaço, que ainda te influencia. O quinto golpe é a confirmação brutal de que esse espaço foi esvaziado. Selado, purificado. Não há mais vínculo, não há mais fresta. Ele deixou de ser alguém com poder sobre sua psique e passou a ser apenas uma lembrança mal curada, que agora foi cicatrizada. Jung nos ensina que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de projetar fora aquilo que não aceitamos dentro. O quinto golpe é o retorno da projeção. É quando você para de esperar do mundo ou do narcisista aquilo que precisa oferecer a si mesma: respeito, presença, compreensão, cuidado. Você se torna o próprio lar, a própria fonte. E nesse momento tudo muda, porque o narcisista só tem poder onde há carência. E você agora transborda, não por ele, apesar dele. É comum, nesse estágio, que ele tente tudo, reapareça, invente doenças, diga que mudou, implante culpa, use outros para acessar você, mas nada funciona, porque ele está tentando quebrar uma estrutura que já não existe mais. Você se desmaterializou para ele, se tornou intocável. O quinto golpe é esse desaparecimento simbólico. Você continua existindo, mas fora da frequência dele. E ele agora sente-se como uma sombra sem corpo, uma presença sem audiência, um rei sem reino. Você não odeia mais, porque o ódio exige investimento emocional. Você não perdoou, porque perdão ainda pressupõe importância. Você simplesmente esvaziou. E nesse esvaziamento, você se preencheu. Com sua história, com sua força, com sua sombra integrada. O quinto golpe não é explosão, é transcendência. É quando você sobe degraus internos que ele não consegue mais acompanhar, porque ele vive da repetição. E você renasceu para o inédito. Esse golpe é irreversível.
Ele marca o fim de um ciclo arquetípico, não porque você o venceu, mas porque você não precisa mais vencer. O que ele roubava, você reconquistou. O que ele manipulava, você desativou. O que ele causava, você já não sente. O quinto golpe é a libertação da necessidade, a libertação da narrativa, a libertação da dor. E, acima de tudo, a libertação de quem você se tornou enquanto tentava sobreviver a ele. Porque agora, finalmente, você voltou a ser quem era, antes de ser ferida. Às vezes, o que mais assusta não é a presença do narcisista, é o silêncio que ele deixa, o vácuo depois da desconexão, a ausência de guerra, a falta de ruído. Porque quando ele vai embora, ou quando você o afasta, fica o eco. A vibração psíquica que ainda habita seus pensamentos, suas memórias, suas noites. Você acorda e por um segundo sente que ele ainda está lá, mas não está. O que sobrou não é ele, é você. É o que ele acendeu dentro de você e que agora precisa ser apagado com coragem. É aqui que o sexto golpe proibido se revela: a autodescendência. A viagem final para dentro do seu próprio abismo. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O sexto golpe não é contra o narcisista. É contra a ilusão que o trouxe até você. É contra a parte sua que o escolheu, que o alimentou, que o perdoou quando não devia, que o justificou quando ele te destruía. O sexto golpe é o momento em que você para de vê-lo como vilão e começa a olhar para a mulher que aceitou o papel de vítima. É o mais brutal de todos, porque exige o enfrentamento do próprio espelho. Aqui você desce, volta aos lugares da infância, aos traumas primordiais, a ausência do pai, a frieza da mãe, a solidão dos corredores da escola, a noite em que você chorou e ninguém apareceu. O narcisista foi apenas o sintoma final, a consequência, a superfície, mas o buraco estava lá muito antes. Ele só se adaptou ao molde da sua dor. Ele foi o encaixe perfeito para o vazio que você carregava. O sexto golpe é o rompimento com esse padrão ancestral. É a recodificação do seu campo emocional. Mas não se trata de culpa. Trata-se de responsabilidade sagrada. De tomar de volta a autoria da sua história. De não aceitar mais que ninguém a conduza em seu lugar. O sexto golpe é quando você para de dizer "ele me destruiu" e começa a dizer "eu permiti até aqui, mas não mais". E isso não é fácil, porque exige matar um dos personagens mais resistentes da sua psique, a mulher que precisava ser amada para se sentir viva, a que se adaptava, que se encolhia, que sorria mesmo sangrando por dentro. Ela precisa morrer para que a verdadeira você possa nascer. E nesse nascimento, algo sagrado acontece. Você começa a reescrever sua identidade. Não a que criaram para você, mas a que brota das cinzas da sua dor. Você passa a se mover com outra energia, a atrair outros olhares, a habitar o mundo com outra densidade. O sexto golpe transforma você num campo magnético autêntico, não mais sedutora por necessidade, mas silenciosamente poderosa pela inteireza. E o narcisista, mesmo que tente, não consegue mais te acessar. Porque ele não reconhece mais o padrão. O código mudou. O sexto golpe também carrega um poder oculto, a compaixão lúcida, não por ele, mas por você, pela mulher que você foi, pelas lágrimas que você derramou, pelos dias que passou se odiando, pelos momentos em que acreditou que era louca, fraca, insuficiente. A compaixão por essa versão sua é o antídoto final. É o que sela a ferida, porque enquanto você a desprezar, continuará vulnerável, mas quando a abraça, você a cura. E ao curá-la, cura o elo com tudo o que te feriu. Nesse ponto você percebe que não precisa mais dos jogos, das respostas, das provas, nem mesmo da presença dele para que algo se conclua. Você entendeu tudo, viu tudo, sentiu tudo. O ciclo se fecha dentro de você.
E essa conclusão silenciosa é o que mais o destrói. Porque o narcisista vive do ciclo aberto, do e se, do vamos conversar, do não está terminado. Mas você sabe, está. Não por palavras, mas porque sua alma não vibra mais no mesmo campo. Jung nos lembra: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. O sexto golpe é o fim da escravidão ao inconsciente. É quando você traz à luz cada canto escuro, cada padrão, cada escolha feita a partir da dor. E com isso, você muda o destino. Você muda a frequência. Você muda a história. Não a dele, a sua. E quando a sua história muda, todas as réplicas dele desaparecem. Porque não há mais espelho para refletir a sombra. E assim, no silêncio dessa travessia, você não apenas vence o narcisista, você o transcende. Você não busca mais justiça porque entendeu que a vida já cuida disso. Você não precisa que ele rasteje porque entendeu que ele já está caído dentro de si. O sexto golpe é o fim da necessidade de punição. Porque o seu maior prêmio é estar inteira. É habitar seu corpo, sua mente, sua alma, com liberdade. Ele ainda pode existir, mas não mais dentro de você. E quando ele perceber isso, não com os olhos, mas com a alma, ele vai sentir um vazio que não pode ser preenchido. Não por outra mulher, não por outro jogo, porque você não era qualquer uma. Você era a última que ainda podia salvá-lo da própria destruição. E agora, até isso, ele perdeu. Há feridas que não se curam, porque não vieram para serem curadas. Vieram para serem compreendidas, acolhidas, integradas. E talvez agora você compreenda que não era sobre vencê-lo. Era sobre reencontrar-se. Não era sobre fazer com que ele sentisse o que te causou, mas sobre parar de se ferir tentando fazer sentido do que nunca teve alma. O narcisista não foi um erro, foi um espelho que rachou, e ao rachar, revelou a mulher inteira que estava escondida atrás da imagem fraturada. O que você viveu não foi pequeno, foi um rito, uma travessia pelo território sombrio da psique. E nesse território, onde poucos ousam entrar, você foi. Sentiu, caiu, silenciou. Mas agora, algo pulsa diferente dentro de você. Não é grito, não é euforia, é um saber antigo, uma lucidez serena, um fogo que não queima, ilumina. E nesse fogo as sombras dançam, porque não há mais medo, só visão. E visão é liberdade. A dor foi real, as cicatrizes também, mas agora quando você as toca, não sangram mais. Elas não são mais lembrança de prisão. São marcas de passagem, como tatuagens psíquicas deixadas pelas batalhas que você venceu, sem que ninguém soubesse. E não importa se ele soube ou se reconheceu. O que importa é que você sobreviveu a algo que silenciosamente destrói milhares. E não apenas sobreviveu, você voltou com algo nas mãos, consciência. Talvez você ainda sinta ecos, e tudo bem. O inconsciente leva tempo para se reorganizar. Mas agora você tem algo que antes não tinha: discernimento. Você sente o cheiro da manipulação antes que ela fale. Você reconhece a ausência disfarçada de presença. Você identifica o veneno misturado ao afeto. Você já viu o monstro de perto, e ao ver, ele perdeu o poder, porque só o desconhecido nos assombra. E agora, você o conhece. O silêncio que antes sufocava agora é refúgio. O espaço que antes parecia vazio, agora é sagrado. A ausência dele, antes insuportável, agora é poesia. Porque você não precisa mais ser preenchida. Você se basta. Você se amplia. Você se escuta. E nesse ouvir, descobre vozes que haviam sido caladas há muito tempo. A da intuição, a da sabedoria, a da verdade. Todas voltaram. Porque você voltou.
O mundo ainda será o mesmo, mas os seus olhos não. Eles carregarão uma profundidade que ninguém entende, mas todos sentem. Uma presença que impõe respeito sem esforço. Uma vibração que faz com que os predadores hesitem antes de se aproximar. Porque agora você emana algo que eles não suportam: lucidez. E lucidez é luz com raízes. É claridade que não cega, mas guia. Talvez você ainda queira respostas, mas algumas verdades não vêm com palavras. Vêm com a paz que nasce quando a busca cessa. E hoje, nesse instante, algo cessou dentro de você. Não por desistência, mas por conclusão. O ciclo fechou. A alma entendeu. E agora, o que vem não é fuga, é voo. Um voo que não precisa mais provar força. Porque, você já sabe, a sua força é ser. Então respire, não como quem escapa, mas como quem retorna a você, ao que foi esquecido, ao que foi silenciado. E se algo em você ainda sangra, saiba, até as feridas cicatrizam quando tocadas com verdade. E você tocou, você viu, você atravessou, e isso ninguém pode tirar de você. Quando a alma desperta, o predador desaparece. Esse é o eco que fica. E quando o mundo tentar te fazer esquecer, ouça-o de novo, dentro, no fundo, no silêncio que agora é lar. Se essa jornada te atravessou, se algo em você se moveu, compartilhe. Comente. Deixe que outras também se vejam no espelho que você encarou. Porque há muitas que ainda não sabem, mas já estão prontas. E talvez sua voz seja a ponte que elas precisam atravessar. Curta, inscreva-se, mas, acima de tudo, permaneça desperta. Porque o verdadeiro segredo de Carl Jung não era sobre o outro, era sobre você.